Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês e mais um vídeo no canal. É isso aí, um vídeo por semana, estamos conseguindo manter a nossa média e o nosso combinado, né? E como a gente falou no nosso primeiro vídeo, né, no nosso vídeo de reestreia, hoje nós vamos falar de cinema, pessoal, vamos falar de filme, porque o combinado era esse, né? Um vídeo por semana, então a gente vai debater em uma semana vamos trazer a engenharia civil, vamos abordar um aspecto mais técnico, processo construtivo. Em uma semana vamos debater um pouco sobre habitação, né, que é a minha área de atuação. Vamos entender o papel do engenheiro, vamos entender toda essa complexidade da urbanização, da habitação, como que nós, engenheiros civis, temos a responsabilidade de atuar na sociedade, como a gente pode contribuir com isso, tá certo? E não deixe de ser um nicho de trabalho também. E vamos falar também em uma semana sempre daquele algo mais educacional, aqueles aspectos não tão inerentes à área de exatas, né? Mas que faz toda a diferença. E uma semana vamos falar de filme que eu adoro. Já viram minha camisa aqui, né? De Game of Thrones, né? Isso, pessoal. Eu sou viciado em série, em filmes. Mas toda vez que eu assisto um filme, toda vez que eu assisto uma série, eu sempre tento remeter à minha profissão, certo? Eu sempre tento olhar isso com o aspecto do engenheiro. Tá? E eu achei esse exercício muito interessante para vocês fazerem também. Então eu queria compartilhar com vocês alguns filmes, algumas experiências. Vou falar de alguns livros também, tá? Que eu acho muito interessante a gente ter. Então sempre vai ter um vídeo no canal aqui, nossa, essa coisa um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais descontraída, para a gente abordar. Mas nunca deixando, né, pessoal, da gente abordar a civil, beleza? Então vamos lá, primeiros recadinhos, né, aquele de praxe, né, pessoal, para quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá aquela compartilhada aí, fortalece o movimento da engenharia civil, beleza? Me segue no Instagram lá, @professor Jonathan Pereira, você me encontra lá também, lá eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha disciplina, da minha experiência, tá certo? É um Instagram bem acadêmico, bem profissional, pra gente poder compartilhar e trocar umas ideias, beleza? E hoje, pessoal, hoje eu queria trazer então o primeiro filme pra vocês, pra gente debater, é isso aí. E aí, pra vocês verem como que eu sou nerdão, né, pessoal? Olha só, eu tenho um caderneta de anotação. Eu sempre assisto um filme, legal, curto, bacana, e depois eu sempre volto para assistir o filme para tentar trazer um pouquinho do olhar da engenharia nesse filme, tentar trazer um pouquinho da história voltado para isso. Uso as minhas aulas e isso é conhecimento, pessoal. E conhecimento é uma arma, conhecimento é uma ferramenta, certo? Mas conhecimento tem que ser compartilhado. Senão você morre com ele afogado na ignorância, beleza? Então, hoje a gente vai de clássico, né, pessoal? Para quem gosta do clássico, nós vamos de um clássico de 1957, pessoal. Isso. Não repare se eu baixar aqui não, que eu tô com a minha colinha, beleza? Então vamos lá, pessoal. O primeiro clássico nosso é a Ponte do Rio Kwai. Isso, pessoal, é a Ponte do Rio Kwai. Na verdade, ele é um romance que foi adaptado, né, por Pierre Boulez. Né? Então ele conta uma trajetória, né, dos prisioneiros de guerra, tá certo? Que são obrigados a construir, são prisioneiros ingleses, tá? Que são obrigados a construir a ponte, tá certo? Que vai transpor um rio em Bangkok, né? Então ele tem essa transposição lá do rio Kwai para interligar as duas ferrovias que estavam em construção. E aí tem tudo, lógico, galera, como um bom nerd, né? Sem spoiler, tá? Aqui a gente só vai se atentar a alguns aspectos técnicos pra gente ter aquele gostinho de vocês que querem assistir o filme. Então não tem spoiler, fique tranquilo, porque a regra de quem é cinéfilo é isso, né, pessoal? Sem spoiler, tá? Então ele é um filme de 57, ele chega no Brasil em 57, tá? Então é um filme antigueira, tá? Ele dirigido por David Land, tá? Então ele ganhou 7 Oscars em 58 nos Estados Unidos, então é um filme renomado, ganhou o Globo de Ouro também, ele ganhou como melhor filme, ele ganhou como melhor diretor, melhor ator, melhor fotografia, e realmente para quem gosta de filme é uma fotografia muito legal, na Tailândia, então imagina as florestas, aquela pegada da guerra ainda lá, então tem uma fotografia muito interessante, tá? Melhor trilha sonora, eu não concordo não tem uma trilha sonora que nossa, que trilha, né? Só que é 57, né, pessoal? Então imagina naquela categoria. Agora é sensacional realmente a fotografia desse filme por ser 57. Ele ganhou o Globo de Ouro em 58, ele ganhou o Grammy em 59, então assim, ele é um filme renomado. Tá? E para nós, pessoal, a gente vai olhar esse filme aqui com um aspecto da engenharia. Esse é a pegada do filme. Logo no começo, pessoal, começou o filme, você tem que se ligar, tem duas cenas que eu acho muito interessantes para nós de engenharia. Né? Primeiro que são o início das ferrovias. Né? Então, são construídos por escravos, né? Prisioneiros de guerra, na verdade. Né? Então você tem a locação da ferrovia, você começa a ver o talude da lateral ali, então você consegue ver a escavação manual, a retirada de pedras, né, pessoal?
dos prisioneiros, eles vão tirar as pedras ali para passar a ferrovia, então o trem vem chegando, então ele para num trecho, se abre a ferrovia, então isso, antigamente era assim que era feito esse processo, né? Então você tinha o trajeto da ferrovia até um certo ponto, depois você construiu novamente a via, você tem isso e ele parava sempre nos trechos de travessias de rios, aí é onde vai passar esse contexto, tá? Então assim, 2 pontos legais, né? Então a gente tem prisioneiros ingleses, passa na Tailândia e é exército japonês. Então a gente tem três nações aí que batem nesse filme e é muito interessante a gente pegar esse aspecto histórico. Então a gente está falando, pessoal, aqui de uma engenharia militar, tá? A gente vai fazer um vídeo também contando um pouquinho da nossa história, mas a gente lembra que a gente nasceu militar. A engenharia ela nasce militar e depois ela passa por esse transpasse, essa transformação indo para civil. Então a gente tem essa característica dos militares, né? Apesar de eles serem prisioneiros de guerra, ele tem a Ordem Unida, tem todo esse rolê, todo esse procedimento, né? Então a gente tem essa pegada bem militar da engenharia, tá? Outro ponto interessante, né, pessoal? Como a gente tem o Coronel Saito, que é o japonês lá, loucaço, que quer construir a ponte, né? Ele tem a missão de construir a ponte. E aí você tem já os prisioneiros de guerra, né, fazendo as ferrovias, e chega então novos prisioneiros de guerra, né, lá no pseudo canteiro de obra deles, aí é uma ilha, e é interessante que ele falou uma frase assim: aqui não tem cercas, não tem nada, porque vocês estão numa ilha, né, a floresta vai matar vocês, então não preciso ter de cerca. Então meio que tem essa pseudo-liberdade aí, lógico que eles estão cercados de uma situação quase que não consegue fuga, né. E o Coronel Saito, japonês, cara, é loucaço, né, aquele japonesão lá, e aí chega então uma tropa inglesa de prisioneiros específica para poder construir a ponte. Tá? Então eles vêm para poder construir essa ponte. E aí você tem lá o outro coronel inglês também lá, né? Toda aquela postura, mas vocês vão ver que no final é uma pegada assim de liderança muito interessante. A tropa respeita ele, né? E ele bate de frente lá com o coronel Saito logo de cara. Né? O coronel Saito fica numa salinha dele lá. E aí reparem nessa salinha, pessoal, que tem um abanador, né, feito de palha. Características tailandesas, não esqueçam, obras de bambu. Então vocês vão reparar, né? A Tailândia traz essa essência do processo construtivo pra gente de bambu. Então vocês reparem que toda a obra ali, né, mesmo sendo provisória, ela é de bambu. E aí você tem um abanadorzinho lá, caseirão que é feito lá, e aí você tem um escravo sentado com uma cordinha puxando, isso vai ver isso no filme inteiro. Né? Aí reparem um detalhe importante. Então você tem o prisioneiro de guerra inglês que está construindo e você tem um escravo negro, tá, atuando como um ventilador manual. Tá? Isso é o olhar que a gente tem que ter quando a gente assiste um filme. A gente gosta, mas a gente tem que ser olhar crítico para quem é nerd como eu e gosta disso. Né? Aí eu fiz algumas anotações aqui, pessoal. Então, logo esse começo, né, a ferrovia chegando, está construindo e tem a ponte. E aí quem está construindo a ponte? Os soldados, né, a princípio ali, japoneses. Então eles estão construindo a ponte e todo aquele rolê. Então tem toda essa estruturação lá, né? E aí tem essa briga, porque o cara fala assim, olha, os militares, quem tem patente não pode trabalhar, por causa do Acordo de Geneva, aí ele mostra lá pro coronel, aqui, ó, também não pode fazer trabalho manual, quem tem patente, papá. O coronel sai, ele pega, ele caga, ele rasga o negócio, também aí, vai preso. Aí os caras brigam, treta, fica lá num forninho lá pro cara. Só que o que vai acontecendo nesse rolê, pessoal? A ponte não vai andando. Não vai, a ponte começa a atrasar de uma certa maneira. Que aí, né, a tropa que veio para construir também não constrói, porque não tem a liderança nisso. E aí o coronel Saito, ele é obrigado, né, a se render, tipo assim, pô, tem que baixar minha crista aqui, não sei o que tem, pá. E aí ele tira esse coronel inglês, então, e aí ele fala assim, olha, cara, eu preciso que você tome a frente da obra, tome isso, né. A galera deu um gap aqui, deu um salto, porque aí isso é filme, né? Tem 2 horas e pouco o filme, mas pra gente remeter o que tem na engenharia, tá? E aí eles fazem meio que um acordo, então, e aí ele monta um grupo de gestão, tá certo? Dos militares que tinham experiências lá, já com obra, já tinha transposições de rios. Por que isso? Porque lembrando que a engenharia é militar. Então a gente tem uma característica de engenharia de transporte e uma engenharia de fortificação. Então os militares, eles carregam essa bagagem técnica em abreviários, transposições de rios e processo de fortificação. Então por isso que a gente tem nesse filme
trazeram a ponte do Rio Kwai, né, essa característica, né, porque eram características de obras militares da época, né? Não tem uma característica de obras de ampliação habitacional ou outra coisa. Isso a gente vai encontrar lá na Revolução Industrial, né, essa pegada. Então, até então, trazendo isso para a engenharia militar, a gente tem esses aspectos, tá, pessoal? E é interessante, você tem que reparar, todo o processo de manual. Então, a gente tem bate-estacas, né? Então, são estacas de madeira que é transposição do Rio Kwai, e aí você tem umas estacas, né? Você tem um bate-estaca, ele é um peso metálico que os prisioneiros puxam e vai batendo estaca, né? Isso é muito interessante, porque a gente faz até hoje, a gente só mecanizou, né? O nosso bate-estaca é dessa mesma forma, né? Então eu preciso reparar nesse detalhe, né, do bate-estaca e desses contraventamentos iniciais. E aí, pessoal, é interessante que quando eles estão negociando, né, o Coronel Saito, ele quer entregar a obra 12 de maio. Não tem que ser 12 de maio, 12 de maio, 12 de maio, 12 de maio, porque o trem está vindo. Então você tem um cronograma da ferrovia chegando e você precisa terminar a ponte 12 de maio para o trem fazer essa transposição. Tá? E aí, lógico, né, isso é muito nosso na engenharia civil, né? O cliente querendo a entrega da obra, né, o prazo apertado, isso é muito nosso. Então, quando eu cheguei a primeira vez, foi muito de cara bater isso. Falei, cara, parece que a gente já nasce atrasado, né? Tem um cronograma lá. E aí tem uma pegada, que se vocês repararem num detalhe, quando ele começa a negociar o prazo e fala da obra, existe uma maquete, né? Onde ele mostra a maquete da ponte do Rio Kwai, como tem que ficar. E ele tem algumas marcações, pessoal, nessa maquete de cores, que ali é o cronograma dele, né? Então ele tem alguns meses colocado na ponte, onde cada corzinha lá representa o término dessa ponte. É muito interessante isso, né? Porque nos remete ao que? Ao nosso cronograma, né? Ao nosso PERT, utilização de cor. A gente vai lembrar lá de sistema de Kanban, de como organizar isso, e aí é legal a gente ver isso no filme, né? Então ele tem, mas tem a pegada do 12 de maio. E aí tem umas cenas bem legais, que aí a hora que ele vê que o coronel inglês manja do Paranauê, ele olha pro engenheiro dele, militar, pro japonês, eu não lembro o nome dele agora, nunca acabei anotando aqui, e aí ele fala, meu, você é uma vergonha, ele põe a tropa, falou, você é uma vergonha como engenheiro. Ele acaba com o engenheiro, né? Destrói ele mesmo lá na frente da galera. Isso nos vem a remeter também, né, pessoal, à liderança reversa. Né? Aquela questão da liderança onde você expõe uma situação, né, e degrina outra. Então, a gente como líder tem esse papel. Né? A gente faz isso apartado. Você não faz esses questionamentos, né, públicos. Isso é uma vergonha para o engenheiro. Foi uma vergonha para ele. E aí é legal que a galera começava a fazer aquele movimento do Aikiri, né? Que é aquele suicídio por vergonha japonês, no ritual, pá. Então você imagina isso, né? Então ele foi deslocado, ele não tinha mais atividade, porque ele foi uma vergonha, e aí os prisioneiros já ficavam fazendo aquele movimento, falaram, vai rolar realmente esse Haikiri aqui. Né? Então tem toda essa pegada histórica que nos remete. Tá? E aí, galera, tem, né, a primeira reunião, né? Porque aí o coronel inglês ganhou moral, né? Chamou a tropa dele, ganhou moral, e aí os caras fazem as primeiras reuniões. Mano, vou falar pra você na moral no rolê. É muito reunião nossa de engenharia, é muito. Né? Aí ele fala, engenheiro tal, mostra, você fez um relatório aqui, mostra pra ele. A primeira coisa que ele mostra pro Saito, né? Pro Coronel Saito. Falou, olha, o local que vocês escolheram da ponte tá errado. Pô, o cara falou assim, a gente tá meses aqui, como você fala que escolheu errado? Sim, você tem um tipo de solo, aí ele mostra a cena, ele pega o solo, ele solta assim, você tem um tipo de solo que você não tem as tensões laterais do bate-estaca, ou seja, você pode bater a estaca que for, que essa estaca não tem, ela vai recalcar, ela vai afundar. O cara falou, porra, não acredito. Aí rola uma parada dessa, ele olha pro japonês como se matou ele, tipo, pô, você não vai se matar? Só cagada atrás de cagada. E aí, né, o cara fundamenta. E para nós é muito isso, né? Isso nos remete na engenharia civil a relação solo. Outro ponto que ele destaca também, ele leva essa construção da ponte para um lado mais estreito, né? Tentando reduzir assim as estacas dentro do rio, deixando essas estacas muito mais na beira. Né? Então ele tem esse questionamento também. Então muito interessante como ele apresenta nessa reunião. E aí tem outro engenheiro, né, do cronograma de produção.
E aí ele propõe, olha, aqui é o seguinte, a gente não vai conseguir cumprir o prazo, então eu preciso dobrar, isso porque são todos prisioneiros, tá, pessoal? A gente precisa dobrar a produção, a gente precisa trabalhar 3 turnos para fazer isso. Então ele propõe uma redução no horário do almoço, uma redução na hora da janta, e criar mais um turno aí, senão ele não vai cumprir. Né? E outro ponto que é muito interessante que o filme traz para a gente como engenheiro, para pensar nisso, é que ele fala assim, é importante pegar o pessoal que já tem experiência em construções de ponte, é importante a gente pegar o pessoal que sabe cortar madeira, né? Então ele traz esse planejamento operacional dos profissionais para tentar otimizar ao máximo, né, das pessoas para poder construir. Um ponto importante a gente destacar, pessoal, a gente sempre vai ter uma relação muito direta com o meio ambiente, muito, né? Então a gente tem a escavação do solo, né? A gente tem a derrubada de árvores para poder extrair toda essa madeira para poder fazer, então a gente tem uma relação muito direta. E tem um ponto interessante, tem uma hora no filme que o engenheiro fala assim, olha, essa madeira, tem uma madeira tal aqui, que da floresta, é a mesma madeira que a gente usou em Londres, né? É uma característica de uma madeira que durou mais de 600 anos na nossa estrutura. O cara fala, porra, tem aqui essa madeira? Porra, tem. Então vamos atuar com essas madeiras nas estacas, então, pela durabilidade, né? Pegada, o olhar do engenheiro, né? Saber ver o que ele tem no local e saber otimizar isso. Ele mostra conhecimento ali, então, trazendo essa bagagem de experiência, né? E aí o filme é bem interessante nessa pegada da engenharia, e a gente tem que discutir também, pessoal, alguns pontos aqui que eu acho bem interessante, que é o formato da ponte, trazer o contraventamento, né? Então ele cria 2 células de apoio, tem, né, toda a estruturação da ponte, tem os detalhes do filme para a gente analisar, mas essa relação de liderança do engenheiro, essa relação do conhecimento, do cronograma, do planejamento, fica muito nítido nesse vídeo, né? É um destaque muito, mas muito interessante mesmo para a gente poder assistir como olhar de engenheiro. E, né, tem uma pergunta muito interessante no final da reunião, né, que o Saito fala. O cara fala, né? O Saito pergunta assim, né, Coronel Saito. Mas vamos entregar no dia 12 de maio? E aí a galera recolhe os projetos, né? Olha e fala assim, vamos fazer o possível. Puta, esse é muito nosso, né? Aquela cobrança que a gente sente da entrega dos prazos nossos, e a gente dá essa resposta muito sabão. Vamos trabalhar para isso, vamos ser possível aí, realmente. Né? E aí ele dá uma cutucada no site e fala assim, então, né? Infelizmente nós perdemos 30 dias em uma discussão que a gente não precisava ter, que foi a discussão de Geneva, né, do acordo, e blá blá blá, que deixou o cara preso lá e tudo mais nesse rolê. Então tem esse lance que é muito, mas muito interessante mesmo, pessoal. Só para contextualizar, né? Então você tem os prisioneiros construindo uma ponte para os japoneses. E aí você tem uma galera da Inglaterra também chegando para destruir essa ponte. Esse é o contexto do filme, tá? Então eu não vou passar para vocês se destruiu, se não destruiu. Vocês assistam aí quem quiser ter esse olhar de engenharia. Mas tem um ponto que eu acho muito interessante, que chega um momento que tem um engenheiro que ele questiona o coronel inglês. Né? Ele fala assim, porra, cara, a gente está fazendo um puta trabalho, uma puta ponte, né? Uma das melhores estruturas para o nosso inimigo. Eu não concordo com isso, hoje está errado, não tem nada a ver, a gente não tem que colaborar com o inimigo. E aí ele fala uma coisa, pessoal, que eu acho muito interessante, que é lição para a gente como engenheiro civil. Lição para a vida, né? A questão da escolha, né, que eu já vim tratando nesses vídeos aqui nossos, a questão da escolha. Ou seja, independente de quem contratou a gente, independente se é um inimigo de guerra ou se não é, se nós estamos na frente de construir algo, se a gente é responsável, nós vamos fazer o melhor trabalho possível. Tá? A engenharia não vai poder escolher o lado. Se a gente tiver que fazer uma ponte, nós vamos fazer a ponte. Se a gente tiver que fazer o muro, vamos fazer o muro. Tá? Eu achei muito interessante esse questionamento quando ele fala. Ele falou assim, cara, não, a nossa missão é construir uma ponte. Tá? A gente tem que se preocupar com a ponte. E isso é muito nosso. Né? Como eu tô nem aí se meu chefe está falando merda de mim, se outro não gosta. Se eu tô na frente de um trabalho, de um serviço, eu vou tocar à frente desse trabalho, eu vou tocar à frente desse serviço com a máxima capacidade técnica, com a qualidade que esse serviço merece. Então ele traz esse questionamento, eu acho muito interessante abordar dessa forma, né? E aí tem todo um rolê, né? Tem um americano também que ele escapa, pá. Mas eu não vou contar mais desse filme não, tá? Então esses eram os pontos que eu queria abordar com vocês, pessoal. A ponte do Rio Kwai, tá? Que traz então a engenharia de um olhar, mas ele traz também esse aspecto da liderança,
né? Essas questões do cronograma, né? Essa forma da estruturação é muito interessante para nós. O filme você encontra na Netflix, tá? E você consegue baixar também dublado esse filme no YouTube. Tá? Você consegue baixar lá, você assiste lá 2 horas e pouquinho de filme, tá? Assistam o filme com esse olhar do engenheiro, beleza? Galera, eu fico por aqui então com vocês nesse vídeo aqui então. E fica a dica, quem quiser, quem puder, assista aí A Ponte do Rio Kwai então, tá certo? E comente aqui pra gente se você assistiu, se você não assistiu. Se você viu outra coisa que o Jonathan aqui não viu, comente também, coloca no comentário e vamos tentar fortalecer esse canal aqui e a gente ampliar os nossos conhecimentos, beleza, pessoal? Sou o professor Jonathan, então fico com vocês e fiquem ligados nos nossos próximos vídeos e a nossa série, O Canteiro de Obras Sumiu. Valeu, galera!